Você já parou para pensar no que realmente acontece em meio ao caos de uma guerra? Quando tudo é confusão, barulho, adrenalina. Quando cada sombra parece um inimigo? Agora, imagine nessa tempestade mental. Perceber tarde demais que o alvo não era o inimigo, era o seu próprio aliado. Ou pior, alguém que você conhecia. Hoje, você vai conhecer 5 casos de fogo amigo tão bizarros, tão inacreditáveis, que parecem quase impossíveis de ter acontecido. Mas aconteceram, e cada um deles deixou cicatrizes profundas na história militar. E em quem sobreviveu para contar. O primeiro caso é um dos mais controversos da história moderna. Era 1967, Guerra dos 6 Dias. O navio americano USS Liberty navegava tranquilamente em águas internacionais. Nada indicava perigo. De repente, aviões de combate surgem no céu. Eles se aproximam e atacam sem hesitação. Canhões, metralhadoras, mísseis, tudo contra um navio que, teoricamente, era aliado. Tripulantes imploravam por socorro enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Para o mundo, a explicação foi um engano. Mas os sobreviventes juram que as marcas de identificação eram claras demais e que não havia como confundir aquele navio com o inimigo. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu. E muitos acreditam que parte dessa história permanece escondida, enterrada em documentos que ninguém quer abrir. O segundo caso é tão absurdo que parece piada menos até lembrar que milhares de pessoas morreram. Aconteceu em 1788, na Batalha de Caransebes. Os soldados do Império Austro-Húngaro estavam acampados, tensos, cansados e, bem, digamos que um pouco embriagados. Durante a madrugada, um grupo ouviu barulhos na floresta. Achou que era o exército turco se aproximando. Eles gritaram. Outro grupo ouviu o grito e achou que o primeiro grupo era o inimigo. Começaram a atirar. Confusão total. Tropas fugindo, oficiais tentando controlar, batalhões inteiros correndo no escuro. Cada unidade achava que estava lutando contra o inimigo, quando na verdade estavam lutando entre si. Quando o dia amanheceu, o inimigo verdadeiro nem tinha chegado ainda, e o exército austríaco já tinha se destruído praticamente sozinho. O terceiro caso é igualmente devastador, mas muito mais recente. Em 1994, 2 helicópteros americanos Black Hawk sobrevoavam o norte do Iraque em missão humanitária. Eles carregavam soldados, observadores internacionais e até representantes da ONU. De repente, caças aliados confundiram as aeronaves com helicópteros inimigos. Eles não perguntaram 2 vezes, dispararam mísseis. Em segundos, os Black Hawks explodiram no ar. Todos a bordo morreram. A investigação concluiu que foi erro humano, falhas de comunicação, mas para as famílias das vítimas, isso nunca foi suficiente. Como uma força tão avançada erra dessa forma? Como destruir 2 helicópteros aliados inteiros, sem perceber? Agora vamos ao caso de Tarnak Farm. Em 2002, soldados canadenses treinavam durante a madrugada no Afeganistão. Era só treinamento, nada mais. Mas no céu, um piloto americano viu o brilho dos tiros e confundiu com um ataque inimigo. Em segundos, ele lançou uma bomba de meia tonelada direto sobre os aliados. A explosão destruiu tudo. 4 soldados morreram, vários ficaram feridos. E o piloto alegou que acreditou estar reagindo a uma ameaça. Mesmo depois de avisos dizendo para esperar, para confirmar, para não agir ainda, ele agiu. Esse incidente quase causou um conflito diplomático enorme. E até hoje muitos veem o episódio como resultado de estresse extremo, paranoia e da pressão psicológica que a guerra causa em quem está lá em cima sozinho no céu. Mas talvez nenhum caso tenha chocado tanto o mundo quanto o próximo. Pat Tillman, o jogador da NFL que decidiu abandonar a carreira, os milhões, a fama, para servir seu país no Afeganistão. Em 2004 veio a notícia: Pat Tillman morreu em combate heróico contra insurgentes inimigos. O governo falou, a mídia repetiu, o público chorou. Só que essa não era verdade. Meses depois, investigações revelaram que Tillman não morreu pelas mãos do inimigo. Ele foi morto por tiros vindos da própria tropa, em meio ao caos de uma emboscada mal coordenada. Para a família, a verdade veio como uma segunda morte, um herói nacional, vítima de um erro fatal que tentaram esconder. Até hoje, esse caso levanta questionamentos.
revolta e uma pergunta que ninguém conseguiu responder. Se ele não fosse famoso, será que o mundo teria ficado sabendo? Esses 5 casos mostram uma realidade que poucos gostam de admitir. Em guerras, o inimigo nem sempre está do outro lado. Às vezes, o maior perigo surge exatamente de onde você menos espera.